Renato, dessa semana que passou, o DEMAI fez um encontro com o Sinduscon, que é o sindicato das construtoras da área de construção civil aqui em Uberlândia, para falar sobre a questão dos novos hidrômetros. Eu tenho visto que o DEMAI está trabalhando no sentido de substituir esses hidrômetros e agora com uma tecnologia chamada de telemetria. O que é isso? O que significa isso? Então, essa é uma ponta de um iceberg que acontece dentro do saneamento básico, né? Pelo seguinte, hoje, se você for computar todas as nossas redes, nós temos 7.000 quilômetros de rede dentro da cidade. Nós não temos, é humanamente impossível a gente fazer a manutenção disso tudo apenas com o ser humano, com os servidores fazendo. Então, nós precisamos ter gestão remota. Nós começamos isso nas redes. Hoje nós temos mais de 100 pontos de esgoto, água, que são monitorados à distância e as estações de tratamento de água, elas conseguem saber inclusive a dosagem química da água instantaneamente por gestão remota. Um operador vê qual o comportamento que está acontecendo ali. Perfeito. Agora nós vamos iniciar isso com o contribuinte. Primeiro, nós vamos individualizar a forma dele consumir a água dele. Hoje você só sabe o seu consumo de água quando fecha a sua conta. Sim. Então nós vamos iniciar essa gestão em tempo real. Começa nos edifícios acima de 5 pavimentos que tiveram a viabilidade e a construção feita depois de julho de 2022, né? Então são pouquíssimos que estão prontos hoje. E o DEMAI consegue saber o comportamento do consumo lá de dentro da sede. Então, uma pessoa que consome X por dia, de repente ali está consumindo 2X. A gente consegue ver automaticamente que está tendo um comportamento atípico e nós vamos lá ver o que está acontecendo. Pode ter um vazamento. Isso. Pode ter um vazamento dentro de um edifício. Pode ter um vazamento, e geralmente quando tem um vazamento que a população não sabia, ela não fez isso por querer, a gente tem mecanismo também de perdoar essa dívida. A gente não vai onerar ela quanto a isso. Então a gente intervém... Mas gera perda de água. Gera perda de água. Mesmo intervindo, vai gerar no índice nosso de perda de água. E também dá para o contribuinte a questão da transparência. Dentro de um edifício, você tem lá 40, 50 famílias morando, você economiza sua água e seu vizinho não. Aí você paga a mesma coisa que ele. Então, a partir desse momento, você vai começar a pagar pelo que você consome. E aí, como é que é isso? É um aparelho, que é o hidrômetro mesmo, e ele tem essa tecnologia. E essa tecnologia que faz com que o DEMAI consiga fazer o monitoramento lá na sede, é isso? Isso. Nós temos 2 caminhos, né? Nós temos um caminho que é um concentrador no edifício. Ele chega, concentra tudo, você vai lembrar, na entrada de alguns prédios tem os padrões da CEMIG, né? Sim. Ali. Nós vamos ter quase a mesma coisa com os hidrômetros. Um para cada apartamento. Isso. E eles vão concentrar os dados. Na hora que o leiturista chegar ali, o aparelho do leiturista já recebe e as contas já saem ali com ele, como a CEMIG também faz, né? Entrega ali, já estão as contas. A diferença é que aquele aparelho já joga os dados concentrados lá para a central, né? E algumas empresas que operam para os condomínios, prestam serviço para o condomínio, vai jogar esse dado em tempo real para nós. Então, nós vamos saber o consumo a todo tempo. E isso evita, por exemplo, o consumo de energia do DEMAI, ele é acima de 30 milhões de reais, porque a água é bombeada. Se eu vejo que determinados horários o bombeamento de água não é necessário, eu vou evitar bombear e gastar energia naquele tempo. Então tem um ganho para o contribuinte e tem um ganho em eficiência também para a operadora, né? Agora, os prédios antigos, que já tem só um relógio no prédio e aí paga o condomínio, a taxa do condomínio é que paga a tarifa do DEMAI. Os condomínios antigos também têm alguma possibilidade, se quiserem, de fazer a individualização ou esses não tem como mais? Esses ainda não estão abarcados na legislação. Pode acontecer no futuro, inclusive por iniciativa deles. É cada condomínio que vai ter o seu então se eles quiserem, pode? E sim, tem um investimento. É caro para se fazer isso, porque você vai ter que individualizar as redes de água dele todo, né? E é interessante, quem mora em edifício sabe disso. Muitas vezes tem alguém que tem problema na válvula de descarga do banheiro. E viaja. Aquilo fica soltando água o tempo todo. Se ele demorar 10 dias para chegar, fica lá.
Hoje, com a medição da telemetria, ele vai saber, opa, minha casa está com... Ele manda alguém ir lá arrombar a porta e resolver o problema. E aí é bom para todos. Mas esse monitoramento do contribuinte, no caso do consumidor, vai ser feito como? Porque o DEMAI vai ter a sua central lá e vai acompanhar, mas e o contribuinte vai saber como? O condomínio ele vai ter um prestador de serviço, que vai concentrar os dados num portal, em alguma coisa, e pode ser em aplicativo. Essa é uma nova vertente que pode acontecer. Hoje foi interessante, eu conversando com um amigo meu que mexe com inovação, ele falou, não, eu vou gamificar isso. O que é gamificar? Colocar dentro da plataforma, você colocar metas de consumo diário, aí você vira economizador de água e tal. Então ele vai criar formas do monitoramento que a pessoa vai ter do consumo diário dele ali de água. Ele pode ter isso no aplicativo de celular. Se ele pode ter isso na internet. A gente não sabe ainda como vai amadurecer isso. Nós estamos à frente, assim como outras empresas do Brasil iniciaram, a um teste de fazer essa gestão remota. Perfeito. Você disse que para os prédios de julho de 2022 para cá já tem que fazer essa adequação em razão da legislação. Mas esses investimentos, eles são feitos por quem está construindo, pelo construtor do prédio. O DEMAI fornece o hidrômetro ou fornece e depois a pessoa paga o hidrômetro? Como é que funciona isso? O hidrômetro é o próprio dono do imóvel que compra. Né? No caso, mas é um hidrômetro normal? Não, é normal, só que ele tem a capacidade, ele está habilitado a ter a telemetria dentro dele. Todos os hidrômetros da cidade, que novos, eles passam por isso. Uma única diferença é que nós temos um laboratório dentro da sede. Esse laboratório pega o hidrômetro que você comprou e a gente vai aferir se ele realmente está aferindo certo. A gente faz um teste de vazão dentro dele e fala, ó, tá ok ou não para utilizar. Por quê? Porque a gente tem que aplicar uma cobrança justa, nem a mais nem a menos. Se for a menos, a gente não consegue ratear o custo da água com toda a cidade. E se for a mais, o contribuinte acaba pagando por aquilo que ele não consumiu.